fazer um vídeo aqui bem simples. Eu fiz um maior, mas não foi. 23 minutos não foi, tem que pedir permissão para o YouTube. Eu vou fazer um vídeo bem simples aqui, curtinho. Como é que você aprende a testar com multímetro e com alicate na perímetro do jeito fácil. Não vou tomar muito tempo não, porque o YouTube não permite que eu faça vídeo muito comprido. Então, primeiro, rama o alicate na perímetro. O alicate na perímetro é um aparelho que mede corrente. No caso, ele tem escala de corrente, de resistência e outras escalas a mais. Esse aqui só tem escala de medir corrente alternada, alternada aqui, e corrente, né? E tensão alternada, e mede tensão contínua, né? Ele tem uma escalinha aqui que é um BIP, mede resistência, continuidade, mede continuidade no caso. Esse BIP aqui ele apita no caso de ter continuidade. Você vai deixar a continuidade do motor, contato numa chave contatora, do relé, um relé térmico, relé de nível, temporizador. Você consegue medir uma escala e você escuta uma sonorização, um bip, um apito. Essa escala aqui mede resistência, no caso está 200K quilômetros, essa letra é uma letrinha grega, no caso aqui é 200 mil ohms, tá vendo? 200 mil ohms. Então, aqui está 2 mega ohms, 2 milhões de ohms, tá vendo? No caso, certo? Então aqui eu posso usar essa escala para medir uma resistência até 2 mega, 2 milhões de ohms. Eles diminuem, por exemplo, para não colocar muito zero, porque senão vai tomar um monte de espaço, aí não cabe aqui no visor do aparelho. Aí, ó, eu quero medir, por exemplo, uma tensão. Uma tensão desconhecida, eu nunca boto o aparelho numa escala mais baixa, eu sempre vou usar a escala mais alta. Esse aqui não, que isso aqui é a escala, a única escala que ele tem é de 600 volts alternada e de 600 contínuo. Aí no caso eu não tenho como errar, não sei que a tensão seja mais de 600 volts, né? Mas se for 220, 380, 440, 660 não mede, 760 não mede. Aí eu quero medir uma corrente, por exemplo, eu nunca boto nessa correntinha mais baixa aqui. Eu boto na mais alta e vou baixando. Do mesmo jeito da tensão. Isso aqui já, a escala fixa dele é 600. Alternada e 600 contínuo, né? E aqui tem a escala de resistência. Então, eu quero medir uma corrente. Esse alicate aqui mede fio a fio. Eu pego a chave seletora, boto na posição que eu quero. Eu quero medir 600 amperes. Aí eu coloquei aqui, ó. Boto para lá, 600 amperes. Deixa eu botar mais para lá, tá em tensão. Pronto, 600 amperes. Aí eu quero 20 amperes. Aí eu boto aqui. Por exemplo, ó, 20 amperes. Para medir uma corrente de uma bomba, uma bombinha que puxa amperagem baixa até 10 amperes, 6 amperes. Se eu colocar em dois aqui, não vai medir. Não vai medir. Então eu preciso colocar numa amperagem que seja a amperagem que o equipamento está consumindo, né? Então, bem entendido, eu nunca coloco para medir uma tensão. Por exemplo, eu quero medir uma tensão contínua. Tensão contínua, pronto, aqui, essa aqui é a tensão alternada. Eu quero medir 380 volts, aí eu boto na escala de 600. Se ele tivesse outras escalas, fosse de 1000, fosse de 20, 200, aí eu sempre colocaria numa escala alta. Rama o multímetro aqui, tem um multímetro aqui também. Esse multímetro aqui ele já tem várias escalas. No caso aqui ele mede as escalas dele, ó, aqui no caso, essa tensão aqui é tensão contínua e pulsante, tá vendo? Ó, tá assim. Então esse multímetro aqui ele já tem várias escalas, ele tem 200 milivolts, 2 volts, 20, 200 volts e 600. Então eu vou medir uma tensão desconhecida, eu coloco nessa escala aqui. Aí eu vou baixando de acordo com o que eu vendo a tensão que o meu aparelho está medindo, desde que não infrinja essa tensão aqui. Desde que não infrinja. Então eu quero medir, por exemplo, a tensão alternada. Aí eu desconhecida, vou lá no painel lá e vou medir a tensão desconhecida, eu coloco nessa tensão aqui, ó. Nunca se coloca numa tensão mais baixa, nunca, nunca. Nunca você coloca em tensão mais baixa, sempre numa tensão mais alta. Tá vendo? Eu coloco, vou medir a tensão desconhecida, eu coloco em 600. Beleza? Então eu quero medir, por exemplo, esse aqui mede corrente, ele mede corrente também, mas eu tenho que ligar em série com a carga. Pegar uma ponteira
Por exemplo, essa ponta, uma ponteira dessa daqui, ligo lá na fonte, né? Corrente contínua. Isso aqui só mede corrente contínua. Não mede corrente em tensão alternada, não. Eu quero medir uma corrente contínua. Ele mede corrente contínua. Não estou falando de tensão, estou falando de corrente. Beleza? Aí eu ligo em série. Boto esse aqui lá na fonte. Pego um, boto na fonte. E pego o outro, eu ligo na carga. E o outro que vem lá da fonte vai para a carga. Eu consigo monitorar essa corrente, desde que não ultrapasse 10 amperes essa daqui. Então ele mede uma corrente de 10, 200 mA, 20 mA, 2 mA e 200 microamperes. Essas correntes que ele mede. Essas correntes aqui baixíssimas aqui, isso aqui é usado para você medir no caso de transistor, medir uma corrente, você consertar equipamento, né? Você quer medir a corrente de polarização do transistor, de coletor, a corrente que ele está consumindo de base coletor, base emissor, aí você usa essas correntes baixas aqui. Então, no caso, eu quero medir resistência. Isso aqui já mede, ó, 200 ohms, 2K, 20K, 200K e 2 mega. 2 mega quer dizer 2 milhões de ohms. 200K quer dizer 200 mil ohms. 20K quer dizer 20 mil ohms. 2K quer dizer 2 mil ohms. E 200 ohms. Isso aqui é um bip que ele tem, mede continuidade, que nem aquele ali com a tamperímetro, né? Aí eu quero inserir as ponteiras. Esse do meio aqui é o comum, ó. Que eu tirei, ó. Comum. Esse comum aqui, por exemplo, eu nunca mexo nele. Coloquei aqui, se eu quiser medir corrente, eu pego esse vermelho e coloco para aqui, ó. Vermelho eu boto para cá. Esse vermelho aqui, esse vermelho aqui, no caso aqui, eu boto para cá para medir corrente. A corrente em série, né, no caso. Tá vendo, ó? Aqui só mede miliampere. Aí, no caso de 10 amperes, onde é que eu boto ele, ó? Agora aqui eu consigo medir essas correntes baixíssimas aqui, em miliampere, ó. Voltagem, resistência e MA, miliampere, que no caso essas correntes baixíssimas aqui, eu meço, olha, daqui para aqui eu meço, ó. Tá vendo? Eu meço nessa escala aqui, eu posso deixar ele aqui. Agora se eu for medir uma corrente mais alta, no caso de 10 amperes, eu tenho que tirar esse vermelho e colocar para aqui. Senão posso danificar meu aparelho. Porque aqui dentro aqui tem um fio aqui que é o tipo uma série dentro dele. E outra coisa, esse multímetro aqui você tem que ter o maior cuidado, porque ele é um multímetro descartável. Se você for medir uma tensão e a tensão infligir essa tensão, por exemplo, de 600 volts alternada, de contínua, perdão, e você botar em 200 e ela for 400, você vai danificar seu aparelho. É o mesmo jeito aqui. Se você pegar e botar em 200 e a tensão for 440 ou 380, você pode danificar seu aparelho, queimar, porque esse aparelho é muito descartável. Ele tem dentro um chip que é igual aquele relógio aquele reloginho digital que tinha, talvez ainda tenha ainda antigamente, que tem um chip que é bem pequenininho dentro, foi a mesma coisa disso aqui, entendido? Então é isso que eu ia passar para vocês. Aí aqui eu quero medir as coisas, eu boto na escala que eu quero. Aqui no caso está na escala para 20 volts de corrente contínua. Eu quero medir, por exemplo, 200, eu boto 200. Quero medir 600 corrente alternada, eu boto 600. Quero medir 600 de corrente, ali era corrente contínua. Eu quero medir 600 de corrente contínua, eu coloco ali, ó. Quero medir 600 de corrente alternada, tá aqui. Você tá vendo que tem um símbolo aqui, ó. Tem que ter maior cuidado, usar luva, porque esse símbolo aqui é porque é coisa de risco, tá vendo, ó? Símbolo, risco. Então eu quero medir uma tensão alternada aqui no desconhecida, aí eu coloco em 600, né? Porque eu não vou danificar meu aparelho, né? E no caso desse alicate perímetro aqui, do mesmo jeito. Tem que botar sempre numa escala alta, só que esse aqui é a escala dele mínima, é 600, né? Esse aqui ele mede continuidade também, ele tem um bip, aqui, ó, o bip, ó. Bip, mede continuidade e mede diodo. No caso desses diodinhos aqui, ó, diodo Zen, você quer dizer diodo Zen, semicondutor, ponte retificadora, no caso essas pontes que esses carregador de celular tem. Esse carregador de celular, geralmente eu conserto eles. Quando queima, eu não jogo fora não, eu conserto. Ó a ponte retificadora aqui, ó. Ponte retificadora de onda completa. Aqui está o oscilador, está o MOSFET, aqui está o regulador. Então quando estoura desse jeito aqui, às vezes eu tiro de outro e coloco. Mesma numeração, consigo identificar, beleza?
Fique todos com Deus, se inscreva no meu canal é Cidade Online Sem Fronteira. E um bom dia. Não se esqueça de dar o like, que eu vou passar mais vídeo, mais conteúdo para vocês. Vou mostrar para vocês como é que se usa um capacímetro. Eu tenho um capacímetro ali. E vou ensinar também como é que se usa uma fonte para testar esse diodo aqui, ó. Diodo Zen. Certo? Não vou tomar muito tempo porque meu vídeo ele tem um limite. Eu não posso ultrapassar 15 minutos, tá? Fique todos com Deus.